Amigos, bom dia. Na realidade, para mim particularmente, o Natal é algo assim fascinante. E falar sobre Jesus a 9 dias da comemoração dele é um presente fantástico, porque, na realidade, falar sobre Jesus e com a análise do Espiritismo, lembrando até uma frase de Chico Xavier que dizia que o Espiritismo é Jesus de novo no meio do povo. E é exatamente esse aspecto que nós destacamos para iniciar, porque o Natal, as suas vibrações, as nossas vibrações, da grande parte do Ocidente, faz uma influência enorme. Se você parar para perceber, até porque a sensibilidade todos nós temos, muda o ambiente de toda uma região, ela acaba não só alterando, como também influencia outras regiões, principalmente aquelas que, por vezes, se encontram em conflitos, se encontram com problemas, etc., vivenciando situações muito mais difíceis que as nossas. Imaginemos nós o que será no futuro quando estivermos vibrando esse tipo de energia de uma maneira regular. Não é? Porque o Natal tem essa possibilidade. As pessoas, às vezes, até nós encontramos pessoas que não se simpatizam tanto com esse período, mas que existe influência, existe, sim ou não? Por quê? E como ocorre isso? Isso não tem nenhuma mágica, tem uma realidade que é nossa. Todos nós somos espíritos e, obviamente, somos criaturas cujos potenciais divinos estão em franco desenvolvimento, né? Principalmente aqueles relacionados com o amor, que é o complemento. E o que acontece? Nós, nesse período, pensamos nos familiares, mesmo aqueles que já partiram, que nos antecederam para a pátria espiritual, pensamos naqueles que estão distantes, temos alguma vontade de comprar um presentinho, ou mesmo festejarmos juntos. E esse nível de vibração, de energia que nós vamos emitindo neste pensar nas pessoas, etc., que vai se associando, vai havendo uma associação de caráter energético e produz uma atmosfera que é muito mais agradável. Bom, para nós chegarmos nessas comemorações, nós fomos buscar um pouco de história. Obviamente, a história, até agora, não há mudanças nessa condição dessa história de como foi instituído o Natal. Inicialmente, nós fomos pegar... temos que tomar por base o antigo calendário romano. O antigo calendário romano é interessante porque ele era regido pelos imperadores. Então, tinham semanas que tinham 15 dias, meses que tinham 10, de acordo com a vontade daquele que estava reinando. O povo não conhecia datas de nascimento, casamento ou falecimento. Não existem registros históricos sobre festas de aniversário na antiguidade. Então, além de não existirem registros, o imperador decidia quantos dias ia ter uma semana ou um mês. Claro, você poderia ir até contestá-lo, evidentemente, né? Se conseguisse chegar nele. E em chegando, ele poderia, de repente, também decidir esse seu desejo de contestação, dizendo assim: jogue-os aos leões. Não é? Assim seria, já que você está reclamando tanto, não é? Uma forma simples. Então, o sujeito decidia, estava decidido. É interessante que, em relação às próprias comemorações do Natal, os primeiros cristãos não comemoravam o nascimento de Jesus. Somente a partir do ano 350, o nascimento, o Natal, começou a ser comemorada. O que é interessante notar é que existem algumas relações históricas para que isso acontecesse. Ela começa com os celtas. Os gauleses, em relação às Gálias, que hoje é o território francês, quando chegava no período do solstício de inverno, que é exatamente quando o Sol está um pouco mais distante do Equador, e você vai começar com o período de inverno, os nossos irmãos celtas, eles faziam o seguinte: era em 25 de dezembro,
eles faziam uma festa extremamente importante para eles, e essa festa era um verdadeiro banquete de despedida, não é, para a entrada no inverno, e essa festa durava 12 dias e terminava no dia 6 de janeiro. Coincidência, né? Coincidência. Então, começava no dia 25, até porque a situação era muito complicada. Eles não sabiam se iam conseguir sair do inverno vivos. Imagine a situação, né? Eles tinham poucos animais, então não existia fartura. A criatura tinha risco de morte durante esse período. Invernos rigorosos, pouca alimentação, e o risco era, evidentemente, não morrer apenas de frio, mas morrer também de fome. Então, eles faziam essa comemoração, e é interessante que isso também, em relação aos nossos irmãos romanos, o solstício de inverno também era celebrado muitos séculos antes do nascimento de Jesus. Os romanos chamavam de Saturnálias, que era uma homenagem ao deus Saturno, que era o deus da agricultura. O que esse deus, então, dizia no conceito romano? Que esse período, esse deus, então, daria um descanso para a terra, para que eles pudessem, né, retornar para as plantações, então logo o inverno terminasse. Então eles faziam as Saturnálias, ou então o que era a festa considerada de férias do inverno. Como você pode ver esse quadro, não é? Era uma festa de excessos, de exageros. Né? E o que é interessante, ela deu origem a uma que é muito conhecida nossa, no mundo, inclusive, né? Que é esta aqui. Né? Se origina exatamente das Saturnálias. Né? As coisas, a gente só vai se adaptando. Não é o carnaval brasileiro, é o carnaval que existem essas comemorações em vários lugares do mundo, não apenas no Brasil. Se bem que no Brasil é destacável porque é um espetáculo belíssimo. Vale lembrar que não é o problema da festa, não é? Porque a festa ela é fantástica, ela é lindíssima, etc. É a minha postura na festa. Não é verdade? Simples assim. Quer dizer, a gente pode ir em qualquer festa, depende da postura que a criatura adote, não é verdade? Às vezes a gente ouve assim, não posso ver defunto sem chorar, então não vá a velório. Simples assim, não é? Bem simples. Mas essa foi a origem. Mas a história continua. Em 274, o cidadão aqui, o imperador Aureliano, ele proclamou que o dia 25 de dezembro seria conhecido como Dies Natalis Invicti Solis, ou o sol passou a ser venerado e a sua tradição é o dia do nascimento do sol invencível. Então, eles tinham veneração para o sol. A gente tem que lembrar que muitas culturas eram politeístas. Aliás, a grande maioria de todas elas eram politeístas. E quem não era politeísta eram castas nobres. Se nós formos verificar na história, então, poli vem de muitos, né? O teísmo de Deus. Então, vários deuses. Tinha Deus para tudo. E esta relação de mono, que é o monoteísmo, né, de um único Deus, ela vai ser vulgarizada há 3.200 anos atrás, aproximadamente, com o Moisés, que obviamente, por ser um príncipe egípcio, e toda a estrutura sacerdotal e faraônica, etc., eles eram monoteístas, até porque a grande influência, cerca de 10.000 anos atrás, para que tudo isso ocorresse, mas ainda se mantivesse em grupos fechados, foi a chegada em várias raças-mães de cerca de 14 ou 15 milhões, não todos ao mesmo tempo, obviamente, dos que eram chamados exilados de Capela, né? Que a gente pode estudar com maior profundidade, se você tiver interesse. Existe entre outros livros, um livro muito bom de Emmanuel, que é o A Caminho da Luz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, se você tiver interesse, repetimos o nome, A Caminho da Luz, Francisco Cândido Xavier, autor Emmanuel, onde ele conta a história de todo o desenvolvimento. Então, há essa influência do monoteísmo, porém, fica em circuito fechado.
Moisés é que é o grande responsável de vulgarizar, de tornar comum esta condição e a sua implementação. Mas aqui na questão, então, o dito cujo do sol era também, não é, muito venerado, e ele passou a ser festejado no dia 25 de dezembro. Bom, daí para a questão do Natal de Jesus, vai surgir com um decreto em 350 da nossa era pelo Papa Júlio I, que ele decretou o nascimento de Cristo deveria ser comemorado no dia 25 de dezembro, substituindo a veneração do Deus Sol. Não é fantástico? O cara teve um insight, né, que a gente diria, ou teve uma inspiração de natureza espiritual. Por quê? Porque ele está quebrando uma estrutura, não é? Idólatra, porque é idolatria. Ele quebra uma estrutura idólatra para colocar uma estrutura de espiritualização do ser. As coisas, como nós sabemos na nossa própria existência, não acontecem assim. Acontece assim quando nós metemos os pés pelas mãos, porque na evolução do espírito, ela se dá de uma maneira natural. A evolução do espírito é natural. Se nós formos fazendo, né, o trabalho que temos em relação a nós mesmos, nós vamos perceber que o nosso processo evolutivo, a reencarnação, quando se fala, a felicidade não é deste mundo, há uma interpretação por vezes equivocada, não é? Claro que não é genérica essa colocação, mas de algumas pessoas a respeito disso. A questão da felicidade não ser desse mundo, ela está relacionada no aspecto do apego. Quando nós nos apegamos às questões materiais, às questões de posição, etc., obviamente que a felicidade não será desse mundo, sim ou não? Porque se eu atrelar a minha felicidade a situações, coisas e pessoas, eu vou ser infeliz. Aí, dependendo de um período, de um certo prazo de tempo, eu serei feliz. Porque se eu atrelar as coisas que eu possuo, porventura, né, se eu atrelar as coisas materiais, elas por si só envelhecerão. Não é? Ou eu posso ter, de repente, se eu atrelo a casa, minha casa pode pegar fogo. Se é o meu carro pode ser roubado, eu sofrer um acidente. Se eu amarrar nas pessoas, como era muito comum, não é? Quando eu me casar, não é? Quando eu viver com tal pessoa, eu vou ser feliz. E aí a gente descobria que a coisa não era bem assim, na verdade. Por que não era bem assim? Porque o outro não é um pacote de felicidade. A felicidade é um processo de exercício do espírito. É nós e nós mesmos. E o que faz uma relação ser feliz é a começar da questão do respeito do outro, porque o outro não pensa igual a nós, porque nós não somos iguais, nós somos semelhantes. E semelhança não é igualdade. E, obviamente, se nós amarramos também pessoas, obviamente que nós vamos acabar terminando, né, nos decepcionando, ou decepcionando pessoas. É nesse aspecto que a felicidade não poderia ser desse mundo. Faz todo sentido, né? Mas você pode e deve ser feliz, não é? Dentro das possibilidades. Vivendo esta condição de uma forma natural, assumindo as nossas responsabilidades com objetivos definidos, não é? Objetivos de crescimento em todos os sentidos, respeitando-se para respeitar o outro, procurando se amar para poder externar ao outro. Nós não estamos falando de santidade, nós estamos falando dentro das possibilidades. Procurando perdoar-se para poder perdoar o outro. Procurando ser bom para consigo para poder ser bom para com o outro. Isso não é um processo de egoísmo, isso é um processo de exercício. Isso é um exercício. Nós não podemos amar o semelhante se nós não amamos a nós mesmos. Nós não respeitaremos o próximo se nós não nos respeitamos. Não é assim? Nós não perdoaremos o próximo se nós não nos perdoamos. Então, são essa construção gradativa, claro, existem, não é? Como nós somos espíritos em evolução, nós teremos aí uma série de desarranjos para poder acertar? Teremos, sim ou não? Sim, teremos. Mas esta maneira de viver, né, procurando essa condição, é que acaba fazendo com que a vida fique mais leve.
né? Fique mais leve. Dá para a gente sorrir mais. Tem gente que não consegue sorrir para si mesmo no espelho, sabia? Que diz assim, eu vou ficar rindo no espelho para mim mesmo, eu vou ficar com cara de idiota. Ué, mas quem merece o seu sorriso, senão você mesmo? Primeiro, não é verdade? Quem merece o seu bom dia, boa tarde, boa noite, senão você mesmo? Primeiro. A gente só dá aquilo que de fato exercita e tem. Senão fica aquela coisa fake. Mas vamos continuar no Papa aqui. A gente pegou pegamos uma rebarba aqui. Vamos voltar para o Papa. E o Papa, esse era pop. Bom, ele decretou então e fez essa alteração. Mas também tinha um outro componente importante nessa mudança. Era este caso aqui. O deus Mitra, ou o culto ao deus Mitra, o mitraísmo, que era uma religião com uma influência gigantesca em Roma e também, obviamente, por extensão nas suas conquistas. Né? Muitos povos conquistados, eles respeitavam a religião desses povos conquistados, mas sempre havia uma certa influência. Era um culto machista, porque só os homens o praticavam. A relação, como você pode ver, era de um soldado que havia matado um touro, e quando ele mata o touro, de dentro do touro saem então os planetas, o universo, etc. Ele era muito forte, e a comemoração do nascimento do deus Mitra, que dia era? 25 de dezembro. Aí você vê como o Papa estava imbuído de um trabalho bem interessante para fazer uma mudança considerável. Tanto é que, se você olhar, não é, nós, depois que nós saímos das questões, isso é histórico, não é crítica a quem quer que seja, absolutamente, porque muitos de nós, se não veio de família, foi praticante do catolicismo. Isso influenciou fortemente quando, na mudança do cristianismo para a implementação do catolicismo, que se dá, segundo alguns historiadores, no ano 300 da nossa era ou no ano 325, na realidade, esta mudança faz com que haja adaptações para que as pessoas que estavam voltadas para o culto do mitraísmo, por exemplo, entre outros, fossem arrebanhadas para a questão dos aspectos com as bases do cristianismo. Então, tanto é que alguns aparatos foram, por exemplo, utilizados. Você deve conhecer, por exemplo, este espécie de chapéu, né, que se chama mitra. Né? E os sacerdotes, né, que a mitra é usada pelo bispo, os sacerdotes do mitraísmo, né, dos cultores do mitra, usavam esse tipo de vestimenta com esse tipo desse ornamento. E, obviamente, tudo no sentido de trazer as pessoas da condição idólatra ou da idolatria para as questões do cristianismo. O que funcionou, obviamente, porque você não pode fazer mudanças drásticas. Quem vai falar isso é o próprio codificador em relação ao espiritismo. Se o espiritismo tivesse surgido antes de 1857, que foi o lançamento do Livro dos Espíritos no dia 18 de abril, ele certamente abortaria. Não é? Porque imaginemos até para o lançamento da própria obra naquele período, ele estava trabalhando com correntes contrárias fortíssimas do catolicismo e do protestantismo. Então, o espiritismo mesmo teve que surgir 19 séculos depois da passagem do Cristo para o planeta, que na verdade não é novidadeiro, não traz novidades para quem quer que seja. É o cristianismo puro, já mencionado por nós aqui em outras palestras. A Casa do Caminho, fundada por João, Pedro, Tiago, entre outros, que chamava-se Casa do Caminho porque ficava no caminho da cidade de Jerusalém para a cidade de Jericó. Era exatamente o que você tem hoje, o espelhamento de uma casa espírita. Eles tinham palestras, né, públicas, tanto é que você, pegando a obra Paulo e Estevão, de Emmanuel também pela psicografia de Chico, você vai ver que Paulo conhece Estevão, que aliás foi o seu cunhado, a história é longa, que era o Ezequiel. Ele conhece o Estevão, não o reconhece, por uma série de razões que você precisa ler o livro, que é maravilhoso, diga-se de passagem. Ele conhece o Estevão fazendo palestra.
uma palestra pública que ele entra num debate com Estevão e, dado o conhecimento limitado do Paulo, ele fica numa situação desconfortável em determinado momento. O que mais acontecia na Casa do Caminho? Assistência social, que é o que se faz também aqui, não é verdade? E ao que se fala de fluidoterapia, né, ou passe, ou qualquer outra denominação que cada casa se utiliza, que eles faziam o que se chamava de imposição de mãos, que era exatamente o processo fluidoterápico. Exatamente o espelhamento do primarismo do cristianismo o espiritismo. Claro, obviamente nós evoluímos, né? Nossa capacitação de entendimento, a ciência evoluiu, e essa foi uma chave para a doutrina espírita. A ciência evoluiu e, com isso, nós também necessitávamos de mais. Quem vai dizer isso? Paulo, em Atos dos Apóstolos. Quando eu era em Coríntios, quando eu era menino, eu precisava de comida, de alimento de menino. Agora que sou homem, preciso de alimento para homens. Ou seja, uma vez com maior capacidade de entendimento, nós, obviamente, vamos, nesse processo, necessitando de mais. E esse mais vem vindo de uma maneira bastante gradual, sem que nós sejamos agredidos pelas situações. Não é assim? Não é? É muito confortável, ele é palatável, ele está adequado ao nosso processo evolutivo. Muito bem, chegamos então à situação do Natal. Esse foi o responsável por a sua implementação praticamente, que é o Nicolau de Mira, que foi canonizado por ter sido um médium fabuloso, e para ele atribuído muitas curas que nos nossos irmãos católicos são chamados de milagres. Tanto é que ele virou São Nicolau de Mira. Ele viveu nesse período, né, de 270 a 343 em Mira, na Turquia. O que fazia o Nicolau para os nossos irmãos católicos São Nicolau? No dia de Natal, no dia 25, que então já estava decretado, estava para ser decretado, ele pegava, nesse período, nas famílias que ele sabia que eram carentes, ele pegava algumas moedas num saquinho e deixava perto da chaminé, para atendê-los, ele de forma completamente anônima. E se ganhou força porque essa influência foi parar na Alemanha, e aí a coisa tomou o corpo baseado no tal do Nicolau, ou no São Nicolau. Em 1931, há 87 anos atrás, uma fábrica de refrigerantes, que você deve conhecer bem, um marqueteiro, essa é uma raça complicada, né? Deveriam ser todos eliminados, menos eu. Aí o fato é que um marqueteiro pegou a imagem do Nicolau de Mira e transformou num produto de marketing, que é este aqui. Claro, ele é baseado no Nicolau de Mira e ganhou uma popularidade tão gigantesca que, se nós não ensinarmos os nossos descendentes, ou às vezes os nossos pares, ou os nossos ascendentes, fica uma comemoração do Nicolau, que merece todo o nosso respeito, mas não importando datas, mas sim importando quem, não é verdade? Quem? O aniversário é deste cidadão aqui, não é verdade? O aniversário é dele. E, obviamente, nós temos uma data que, claro, à medida que nós fomos evoluindo, esta data vai tendendo ela vai se estender, né? Natal não é uma condição única, é um modo de vida baseado nos ensinamentos do Cristo. Ela tende a se estender por uma razão óbvia. Nós estamos muito melhores hoje do que ontem, não é verdade? Estaremos muito melhores amanhã do que hoje, porque essa é a lógica. Nós não conseguimos alterar a nossa genética, o nosso DNA divino. É impossível. Temos uma fatalidade evolutiva em nós. Todos nós, sem exceção, e você já sabe disso há muito, seremos bons. Você pode dizer, mas eu não quero ser, mas vai. Vai, porque não vai ter jeito. Contra a genética não tem como. Você é melhor hoje do que ontem.
Você pode chegar em casa, ter até problema com isso, mas você escuta aqui, miserável. Você é melhor hoje do que ontem. E amanhã você vai ser melhor do que hoje. Você pode fazer o que você quiser, mas você vai. Porque a lógica impera. O DNA é... Mas é claro, se nós somos oriundos de Deus, por mais que a gente faça, não é? Nós possamos encobrir a nossa realidade, ela vai fazer, ela vai surgir e vai imperar. Se a gente deixar com que a coisa, não é, ser flexível para que aconteça, tanto melhor. Porque esse é um processo de trabalho de autoconhecimento. Tanto melhor. E aí nós temos 3 opções para nos conhecer e favorecer esse desenvolvimento. Rapidamente, o primeiro, que não lhe custa nada, é fazer uma autoanálise. Não é fantástico? Fazer uma autoanálise. Você não precisa buscar terapeuta para fazer isso. Né? Se observe, preste atenção. Quem disse isso? É o Espiritismo? Não, foi Jesus. Vigiai. Porque às vezes a gente vigia bem a vida do vizinho, ora por nós e toca a vida. Não é? Mas é o vigiai. E a orai para a sustentação nossa em relação à criatura criadora. Então é Jesus recomendando. É uma recomendação de mais de 2000 anos. Não é de terapeuta, etc., com todo respeito a eles. O fato é que, então, uma autoanálise não custa nada e pode ser feita a qualquer hora. A segunda opção é uma análise de relacionamento. Como é que eu me relaciono com o outro? Como é que o outro se relaciona comigo? Dá para observar, sim ou não? Você veja que também é por observação. Olha que beleza. Você assim, puxa, porque quem fala o que quer, ouve o que não quer. Então, é começar a... De novo, vai para Jesus de novo. O que é de novo? Vigilância. E a terceira, que a gente não gosta e que pode ser evitado, somos nós e nós mesmos no processo correcional, cujas leis perfeitas não punem, educam. É a dor. É a criatura nela mesma confrontando a sua natureza, os seus potenciais divinos. Quanto maior a confrontação, maior o atrito. Quanto maior o atrito, maior calor. Quanto maior calor, maior a dor. É aquele arroxo, como disse os nossos irmãos nordestinos, não é isso? Se usa muito isso e eu acho o termo adequado. É assim, ó, fala graças a Deus, miserável. Não fala graças a Deus. Né? Na hora que fala, solta um pouco, mas não pode soltar de uma vez. Senão, né? Vai de novo. Precisa? Não. Não precisa. Acontece? Por quê? Porque, e se nós formos fazer uma análise interessante, se você pegar muitos livros de psiquiatras americanos, psicólogos americanos que trabalham com regressão de memória usando hipnose e não vão até outras existências, vão até o útero, a grande maioria dos enroscos estão nessa existência. A grande maioria. Do útero para cá. Claro, temos lá alguns aspectos que podem ser trabalhados dependendo da profundidade do trauma, mas às vezes a grande maioria está aqui. Então, qual é o convite que o cristianismo redivivo nos faz? Para que a gente viva Jesus. E viver Jesus de que maneira? Obviamente, Natal para nós é tempo de renascimento, é tempo de renovação, é tempo de transformação. E o que a gente pode fazer em relação a isso de forma objetiva? Trabalhar na reforma íntima. O que vem ser ela? Na realidade, a questão da reforma íntima, ela ganhou essa conotação. Ela, na realidade, não é uma reforma, ela é uma transformação do homem velho, carregado de tendências e erros seculares, no homem novo. Não é uma reforma como a gente entende. Não é? Porque a reforma, quando você vai fazer, você tem que retirar o material velho para instalar um material novo, não é assim? Mas, na realidade, nós não somos, não é, objeto, nós não somos coisas, nós somos espíritos. Aquilo que nos trouxe até aqui é a nossa realidade. Não dá para arrancar tudo isso e jogar fora.
O processo consciencial que nos trouxe até aqui, ele não vai ser jogado fora para colocar um novo. Ele, nos aspectos que estão, às vezes distorcidos, há que fazer uma transformação disso. Porque a base está aqui. É transformar determinadas posturas, aspectos, etc. E é exatamente esse o desafio. E por que será que a gente precisa fazer a tal da reforma íntima? Porque é um meio de nós nos libertarmos de imperfeições e de fazermos objetivamente o trabalho de burilamento dentro de nós. Então começa, né, o esforço começa em nós. E para que serve a reforma íntima? De novo, para transformar o homem e, a partir dele, toda a humanidade, ainda tão distante dos ensinamentos cristãos. Até porque a pergunta é simples, e a resposta também. Da onde saem os pacificadores ou os guerrilheiros? Se não de dentro de casa. Da onde saem os egoístas? Da onde saem os orgulhosos? Da onde saem, não é, essas pessimistas, etc., se não de dentro de casa. Ah, mas são tendências do espírito que você pode e deve educar. Não é? Para isso, os pais são fundamentais no processo. Por isso, a constituição da família é sagrada, é uma conquista do espírito, que, na verdade, faz o quê? Não é os nossos filhos ou nós, para os nossos pais, somos espíritos. Qual é o processo? Chegamos aqui e dos 0 aos 7 anos, na primeira infância, mais ou menos nesse período, as influências, não, ou seja, a educação dada, pode fazer com que as minhas tendências possam ser aplacadas, não é? E aquelas que forem muito acentuadas, elas podem ser aplacadas, e aquelas que não forem tão acentuadas podem ser eliminadas, sim ou não? Se eu não sou tão egoísta assim, eu posso estar estimulado para os aspectos altruístas. Se eu não sou tão orgulhoso, ele pode também ser alterado. Ou se isso é em excesso na minha pessoa, pode reduzir um pouco. Por isso, a bênção da educação, que, como nós sabemos, nós brasileiros, assim, vem do berço, vem mesmo. Não é? Aliás, ele nem vem do berço, ele vem antes do berço. Numa das vezes, naquelas filas intermináveis, lá no Grupo Espírita da Prece, em Uberaba, que as pessoas viravam um verdadeiro consultório lá com o Chico, não, uma verdadeira terapia com o Chico. Uma senhora, uma jovem senhora, chegou com um bebê e ela perguntou ao Chico, porque o Chico tinha assistência direta de Emmanuel, às vezes de Bezerra de Menezes. Imagina você ter uma assistência dessa, assim, falando ao vivo e a cores contigo. Aí ela perguntou ao Chico, quando é que eu devo fazer o evangelho no lar para o meu filho? Que era um garoto. Aí ele disse, o Emmanuel está aqui do meu lado, e pediu para que eu perguntasse à senhora quanto tempo há quanto tempo nasceu o seu filho? Ele disse assim, Chico, ele é muito novinho, ele tem apenas 2 meses. Ele disse assim, olha, o Emmanuel aqui do meu lado pediu para dizer para a senhora que a senhora já está atrasada há 11. Claro, porque os italianos descobriram isso na Segunda Guerra Mundial, e aí, quando terminou a guerra, o Papa Pio XI mandou que se eliminassem essas pesquisas. Já falamos algumas vezes em aulas aqui, né, que o KCSF oferece cursos, cursos os mais diversos, e o que é bom, que é gratuito, e o espírita adora a coisa de graça. Vide fila de passe, como está sempre cheio. Aí o fato é que essas questões que nós podemos, então, estudar em maior profundidade, está relacionado a esses aspectos de nós podemos fazer mudanças consideráveis em relação a nós mesmos, sim ou não? E nós podemos fazer essas alterações. Então, a questão desse trabalho se descobriu entre os italianos, porque você percebeu que eu perdi o fio da meada, né? Mas aí os caras engataram o fio de novo. Eu dei aquela vacilada, disse, engata de novo aí, nego. Bom, pelo menos sou sincero, né? Você está vendo? O fato é que eles descobriram, você viu que eu dei aquela assim, cercada de frango, e aí eu voltei. O fato é que até o Walter gostou lá, porque ele fez positivo. A gente tem que usar da verdade sobre nós mesmos.
eles descobriram o seguinte, que através de equipamentos simplórios para a época, né, perto do que é hoje, mais de 70 anos, eles descobriram que a moça que estava ovulando, mas não tinha uma energia que a envolvia, que eles deram o nome de não atende que é Jesus. Se for ele, de repente, está na hora de você subir. Imagina! Bom, está no lugar certo também, já está na casa espírita, já pode ir em paz. Aí, o fato é que eles identificaram que a moça ovulava e se ela tinha esta energia que a envolvia, que deram o nome de cinturão de vida, ela engravidava. Mas a moça que ovulava e não tinha esse chamado cinturão de vida, essa energia em volta dela, ela não engravidava. Eles pegaram o quê? Eles conseguiram medir a vibração ou a energia emitida pelo perispírito do reencarnante, que se liga a mamãe, capítulo 13, Missionários da Luz, André Luiz, pela psicografia do Chico, cujo título é Reencarnação. Se liga a mãe antes que ela tenha o óvulo fecundado. Eles conseguiram medir isso. Não é genial? Ou seja, a relação não começa no momento que o indivíduo vem à luz. A relação está antes. Tanto é que se a gente perguntar aqui qual das mamães não teve sonho com a criança e com o sexo, ou quando não, o espírito ainda disse, eu quero me chamar tal. Não é? Teve gente que balançou a cabeça. Né? Eu vou ser um menino, ou sonha com um menino, eu disse assim, o meu nome vai ser esse, dá o nome. Sempre é um nome bacana, né? Porque o André Luiz usa uns assim que são Sigismundo, Gúbio, eu não sei de onde ele arranjou, mas enfim. Mas é interessante isso. Por quê? Porque essa ligação acontece antes, não é fantástico? E tudo isso para dizer aqui a respeito desse aspecto. É do lar que saem essas criaturas que podem ser criaturas que pacifiquem o mundo ou que podem levar, não é, à guerra, à destruição, etc. E onde é que a gente pode fazer a dita cuja? Seria tão simples se a gente chegasse num centro espírita aqui, chegasse no KCSF, dissesse para as pessoas aqui, eu vou deixar o meu corpo aqui, aí saio, volto daqui umas 2 horas e você me entrega de volta, né? Porque seria muito mais prático. Né? Porque às vezes as pessoas, eu já ouvi certa feita a seguinte colocação, eu vou deixar de frequentar a casa espírita porque tem muita responsabilidade. Mas... não. Aí eu perguntei para a pessoa, mas há quanto tempo você já está frequentando? Isso assim, em 1 mês. Eu disse, eu tenho uma notícia ruim para te dar. Qual que você quer primeiro? As 2 são péssimas, mas eu posso dar só uma. Eu disse, bom, então me fala logo. Eu disse, olha, o André Luiz, no livro Sinal Verde, através também da psicografia já do mencionado médium, ele diz o seguinte, se você tem 1 semana de evangelho, de contato com o evangelho, você já sabe a saciedade de sobra o que fazer ou como se conduzir o resto da sua vida. Então, não adianta fugir do óbvio. Não é verdade? Mas eu não conheço nada. Conhece, sim. Quer ver como conhece? O Cristo disse assim, eu vou sintetizar todas as leis e os profetas, para você não me dizer, ele não disse isso, que eu não te avisei. Não foi? Ama a Deus sobre todas as coisas. E o segundo semelhante a esse é meu próximo como a si mesmo. Você pode ir em qualquer religião, e eu sempre fui um xereta de religiões, porque eu sempre gostei de pesquisar, né? E continuo até hoje. Você pode ir em qualquer religião. A base estrutural está nesses 2 mandamentos. Muda a maneira de colocar, mas a base estrutural. Por quê? Porque a verdade ela pode ter coloração diferente, mas ela continua sendo a verdade. E ela está adaptada à condição e à necessidade de cada um de nós. Simples assim. Né? As pessoas não são forçadas a nada. Então, esse é o ponto. Onde é que a gente tem que fazer? Não é? Primeiramente, dentro de nós,
cujas transformações se refletem pelos exemplos em todos os campos da nossa existência. Não é isso? Porque o exemplo fala mais alto, né? Se a palavra ensina, o exemplo arrasta. É isso que é como funciona. E quando fazer? Não dá para ficar esperando. O momento é já. Não tem mais o que ficar adiando. Não é? Nós já temos capacitação suficiente, uma inteligência belíssima. Se você pegar o livro da doutora Helen Wambach, já desencarnada, uma psicóloga americana, que fez esse trabalho de regressão, e ela pegou 750 casos, que ela fez a regressão até o útero. O que ela achou incrível é que entre 80% a 85% dos casos, os espíritos diziam, né, as pessoas diziam, na terapia através da hipnose, diziam que quiseram, de fato, reencarnar a partir a partir do meio do século XX em diante, pela condição de evolução que o planeta e as pessoas e as sociedades alcançariam. Isso é uma realidade. O que nós conquistamos nos últimos 50 anos, nós demoramos séculos para que acontecesse alguma coisa. E agora é uma coisa exponencial, é de impressionar, porque não é? É gigante. E isso é fantástico, porque nós estamos inseridos nisso. Ou seja, não é? É dinâmico o processo. E é exatamente nessa condição. Não dá mais para ficar esperando as coisas, esperando acontecer, esperando a banda passar. Não dá mais. Ou está dentro, não tem mais aquele assim, mais ou menos. Ou está dentro, ou está fora. Ponto. É uma questão de escolha. Não é verdade? Não dá mais para você ficar assim, não, eu vou ficar aqui mais ou menos no meio, na hora que bater o vento, eu vou para um lado ou para o outro. É a posição comodista, não é? Daquela criatura que não se envolve com coisa alguma. Não dá mais para a gente ficar, eu vou ficar adiando transformações e mudanças que eu preciso fazer para mim. Por quê? Porque a gente tem um conhecimento tão fantástico, está tão conscientizado, que este adiamento, esse comodismo, já é enfermidade por si só e que pode ser somatizada com certeza. Né? Desconfortos acontecem. Por quê? Porque o nível da evolução está tamanho que não dá mais para a gente ficar no meio do caminho. Outro aspecto, né? E transformar o quê? Egoísmo, orgulho, inveja, ódio, vingança, maledicência, impaciência, intolerância, são coisas que os espíritas não têm mais. Não é? Pois é. Então, não entendi as risadinhas. Mas o fato é parar de conjugar na primeira pessoa do singular. Eu. Quando a gente inclui o você é eu, você e os outros. É exatamente fazer um trabalho de autoconhecimento para que se exercite a mudança. Conhecer o quê? O autoconhecimento para verificar aquilo que nós imaginamos a respeito de nós mesmos. Nós não somos aquilo que nós pensamos a nosso respeito. Nós somos aquilo que pensamos. Ou seja, eu posso, às vezes, me achar um cara muito gente boa. Não posso? E posso ser um tremendo de um egoísta. Mas eu me acho um cara gente boa. Eu acho que eu sou. Mas a minha maneira de agir é que fala por mim, os meus desejos. É isso que eu preciso olhar em mim, é isso que eu preciso vigiar e fazer um trabalho de mudança. Outro aspecto, né? Me conhecendo ou nos conhecendo, a gente minimiza essas questões de dependências que podem ser físicas ou dependências psíquicas, que é através do nosso nível de inteligência, de capacitação, de brilhantismo que temos. Exemplo bastante forte e simplório. Você sabe que se uma criatura fumar uma pedra de crack, dada que é o lixo da cocaína, se fumar uma pedra de crack por dia durante 7 dias, você é um dependente químico do crack e, obviamente, vai precisar ir para uma clínica. Ok? Não tem discussão. É uma pedra por dia, 7 dias. Ponto. Isso é cientificamente provado. O indivíduo vai precisar ir para uma clínica, se quiser se livrar da dependência, porque ela é poderosa nesse particular. Né? Muito bem. Você precisa fumar pedra de crack para saber disso? Não. A sua inteligência é tamanha, a sua capacitação é tamanha. Vamos dar um exemplo simples. Que você não precisa. Você está aprendendo com o quê? Com o erro dos outros.
né? E aprender com o erro dos outros não custa nada. E é muito bom. Por quê? Porque a gente precisa observar-se observando. E fazer escolhas, porque tudo na vida é questão de escolhas. Outro aspecto, tendências reencarnatórias. Ora, se eu procuro fazer um trabalho de autoconhecimento, eu começo a ver que determinadas tendências. Não é? De repente eu posso achar que eu sou aquele cara legal, mas eu tenho uma língua que eu não consigo mantê-la dentro da boca. Não é? E André Luiz tem uma mensagem que se chama A Língua. Você pode procurar na internet, coloca André Luiz, A Língua, a psicografia também é do Chico. Ele diz que Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que apesar da língua ser um músculo, ela não ganha volume à medida que você utiliza ela. Você imaginou? Hã? Como Deus sabe o que faz. Não. Às vezes ela fica um pouco fininha na ponta. Aquelas de cobra. Só. Então, eu gosto muito dessa colocação, porque eu uso ela repetidamente. Espírita não fala mal da vida alheia. Nós fazemos análises aprofundadas a respeito da vida do semelhante, que é muito mais, né? É elegante. Né? O que você está fazendo? Estou fazendo uma análise da vida do semelhante. Né? Fantástico isso. E a gente analisa tudo e tem solução para tudo, só que não bota a mãozinha para fazer. Não é verdade? Todo mundo é técnico de futebol quando perde. Podia ter feito isso, feito aquilo, isso é um absurdo. O que está fazendo? Não é? Todo mundo é presidente. Podia fazer assim, eu estou lá, eu resolvia. Por que você não vai? É engenheiro de obra pronta. Né? Tem aos montes. Não, porque tem que fazer desse jeito. Por que não fez quando estavam fazendo? Né? Por que não se voluntariou? Eu fui lá na casa espírita. Por que não se voluntariou? Mas eu não estou preparado, não estou preparada. Você vai esperar o quê? Desencarnar para ficar preparado, preparada? Se não começar agora, não vai fazer nada nunca por ninguém, não é verdade? Porque o bem é um processo de exercício. E também, a gente faz o quê com isso? A gente evita más companhias, sejam elas encarnadas ou desencarnadas, o que dá no mesmo. Porque semelhante atrai semelhante. E estimula o quê? Virtude. Que, na verdade, é o grau mais elevado que abrange o conjunto de qualidades essenciais que constituem uma criatura de bem. E o conceito dela é intenção de fazer o bem. Veja, tenho intenção de fazer o bem. Ainda não sou um grande executor, tenho intenção. Desinteresse pessoal, não é tirar objetivos da frente, perder a relação consigo mesmo, não é isso. Mas é saber medir esses aspectos e capacidade ou potência moral. A gente, com isso, começa a conjugar, não é? Para de conjugar tanto na primeira pessoa do singular. Deixa de ser eu. Passa a ser, na realidade, Jesus, nessa transformação, o Natal e, obviamente, você. Mas aí é você junto com os outros, na companhia dos outros. Não sou mais eu. Sou eu com os outros. Uma situação, até porque a comemoração do Natal é exatamente essa relação. Eu com os outros comigo. Associação, conjugação. Nós não falamos, não sabemos que todos nós somos irmãos, herdeiros das potencialidades divinas, estamos debaixo de um único Criador, então somos nós, ou eu, e os outros, ou nós, e os outros conosco, para que faça sentido as questões da homenagem ao aniversariante, que, aliás, por ser ele o aniversariante, nós trouxemos uma singela homenagem, que não é nossa, evidentemente, que é, e já deve ser conhecida de você, do espírito Maria Dolores. Esta é o título da mensagem de Natal, onde Maria Dolores, Chico psicografou Maria Dolores,
Esta, particularmente, foi no dia 17 de setembro de 1988, na reunião espírita do Grupo Espírita da Prece em Minas Gerais. Diz, então, Maria Dolores a respeito do Natal e homenageando Jesus. Ela inicia nessa mensagem desta maneira. Desejava Jesus ter as palavras certas para exaltar-te o luminoso dia. Do pouso humilde às mansões opulentas, tudo é festa de paz e de alegria. Recordamos Belém, na noite em que surgiste. A estrela, o vento frio, as casas às escuras e as vozes cristalinas que cantavam. O enviado nasceu, glória a Deus nas alturas. Entretanto, depois de teus ensinos, veio o dragão do ódio armando a guerra e separou em fúria os grupos e as nações, marcando a sangue e pranto os caminhos da terra. Passam conquistadores inclementes, reclamando o poder no ouro que os seduz. Matam, furtam, mas morrem esquecidos, e a multidão prossegue, ampara-nos Jesus. É por isso que hoje repetimos, enquanto 20 séculos se vão, fica Jesus guardando-nos a vida, celeste amor do nosso coração. Para você e a sua família, um Natal feliz, um 2019 de realizações, com paz, acima de tudo, muita paz.